Francisco de Assis, escrevi seu nome com um X, tão branco como a pureza do teu coração. É dando que se recebe, o amigo me falou. Quem guarda no peito mágoas nunca tem lugar pro amor. A canção é como o vento que nos arrebata do tédio, doce sinfonia, antídoto, remédio que cura. Bom, vamos ao nosso segundo encontro. Terminamos o encontro passado no meio de uma história, não é? Quem está chegando pela primeira vez hoje no Jefa? Levanta o braço. Ah, sejam bem-vindos. Então, vou fazer uma recapitulação rapidinho, só para o pessoal entender, né? Essas são as linhas gerais. 6 linhas gerais de estratégias aqui para a gente refletir como as trevas podem se organizar e muitas vezes também a luz. Então, primeiro, vamos pensar com relação às trevas, né? Existe uma preparação das equipes. Cada equipe vai ser preparada de acordo com o objetivo que se quer alcançar. Então, tem uma preparação das equipes, e aí vem a seleção dos casos. Após a seleção dos casos, a análise efetiva, depois a avaliação do perfil do alvo, qual vai ser o alvo dentro desses casos que vão ser pensados, refletidos, analisados para se colocar em prática. Vai ser feito todo um planejamento do cerco espiritual que vai ser feito ali, até culminar com um tipo de atuação. Então tem um passo a passo, tudo muito pensado, elaborado, com extrema inteligência, né? E aí falamos sobre a preparação das equipes, que é a primeira linha nessa estratégia. O aprimoramento de métodos para infligir suas vítimas. Então, são espíritos extremamente inteligentes que vão estar enxergando dentro daquele grupo sob o seu comando aqueles que apresentam um potencial muito grande a ser desenvolvido, com quem eles podem contar em determinadas situações, até que ponto pode contar e como se faz um trabalho para estimular que essa pessoa possa produzir mais. Técnicas de disfarce para infiltração em casas espíritas ou em qualquer outro lugar. Então falamos que existe toda uma proteção na casa espírita, então é observado como acontece essa proteção. Existem pessoas, trabalhadores que ficam em determinados pontos da casa, ou é tudo uma rede magnética. Como acontece essa segurança da casa espírita? E como se infiltra? Como uma equipe das trevas entra, por exemplo, numa casa espírita, ou entra no nosso lar, ou entra no ambiente de trabalho, seja onde for, que instituição for. No caso da casa espírita, como muitas vezes existe todo um disfarce até a nível perispiritual, espíritos que entram apresentando uma doença, né? Está num desequilíbrio muito grande, e inclusive nas questões de personalidade, aquele espírito que se apresenta sofrendo demais, desesperado, pedindo ajuda, implorando, como uma técnica para ser socorrido na casa espírita. E por quê? Lembra que a gente conversou sobre isso? Por que permite que essas pessoas entrem mesmo entendendo que estão muitas vezes disfarçando o que estão sentindo, né? Não é mais fácil a atuação da luz no ambiente da casa espírita do que, por exemplo, organizar toda uma estratégia para fora, para o local onde eles estão reunidos? Pode? É feito? Sim, inúmeras vezes, mas é muito mais fácil quando está aqui, dentro do ambiente da casa espírita.
Falamos do desenvolvimento da capacidade de observação para identificar pontos fracos. Então, convivemos numa casa espírita o tempo todo com luz e sombra. Existem pessoas que foram, lembra, preparadas, capacitadas, que estão dentro da casa espírita e estão observando os trabalhos que acontecem, os pontos fortes das atividades da casa espírita, os pontos mais vulneráveis para que eles elaborem, né, possíveis ataques à casa baseado nesses pontos vulneráveis, nesses pontos fracos. Existe treinamento específico para elaborar relatórios com estatísticas de trabalhos espíritas. Então, dentro da casa espírita, existem técnicos que foram capacitados para perceber, por exemplo, a circulação que existe dentro de uma casa espírita, tanto de encarnados como de desencarnados. Quantos chegam numa casa espírita diariamente, durante o mês? Quantos ficam? Quantos vão embora, desistem? Como é que funciona esse fluxo? Que tipo de trabalhos dentro da casa espírita? As consequências são de socorro, de amparo de uma forma mais eficaz. Quantos e quantos que estavam nas trevas hoje encontram-se na luz? Isso tudo é devidamente analisado, cuidadosamente analisado. Aprendizado da importância da obediência da hierarquia e nas atividades em grupo sob o comando de líderes das trevas, ou seja, tem quem pense, tem quem operacionalize. Tem aquele que está na sua monoideia com aquela missão a cumprir. Eu tenho que estar ali observando, olhando, eu tenho que estar ali perturbando, interferindo, e repete, e faz, sem questionamentos, simplesmente porque precisam obedecer. Quantos e quantos espíritos relatam, por exemplo, numa reunião mediúnica, numa doutrinação, que diz, olha, eu preciso fazer isso. Mas por quê? Não sei por quê, eu sei que eu preciso fazer isso. E é isso que eu vou fazer, e é isso que eu estou fazendo. Então, essa hierarquia. Falamos também, do acompanhamento de trabalhadores espíritas, acompanhações e pensamentos. Lembra que eu falei que cada um de nós tem pelo menos um ao nosso lado com um caderninho, anotando tudo que a gente faz, os nossos passos, nosso nome completo, mesmo Leise Neves sabe escrever direitinho, nosso nome completo, nosso endereço, a nossa atividade profissional, as nossas relações amorosas, familiares, a gente quando está com amigos, quando estamos sozinhos, dentro da casa espírita, o que cada um de nós faz aqui dentro, qual é o alcance da atividade de cada um, quanto mais responsabilidades, quanto mais a gente produzir com disciplina, com amor, com responsabilidade, quanto maior a nossa atuação e o alcance do benefício que a gente faz ao outro, mais eles ficam de olho na gente. Então, como esse trabalhador age, qual é o tipo de conduta, o comportamento, e será que os nossos pensamentos estão sempre iguais às nossas atitudes? Será que o que eu falo é o que eu faço o tempo todo? Será que o que eu falo é o que eu penso? Isso tudo está sendo acompanhado e analisado. Análise das atividades realizadas na casa espírita. Todas as atividades que têm acesso, sempre vão ter acesso a todas as atividades? Não, muitas vezes não tem. Mas muitas vezes é permitido sim avaliar o tipo de atividades que acontece na casa espírita. Identificação das fragilidades pessoais e familiares. Olha, se aquela pessoa está se esforçando, está buscando fazer o seu melhor naquele trabalho, então é alguém que tem que ser observado. E não só observado, ela está incomodando, porque ela está fazendo parte de um grupo que está trazendo muitos para a luz, está incomodando as trevas. Então vamos perceber que fragilidades essas pessoas têm. Aonde é o seu ponto fraco? Onde podemos organizar um ataque pessoal? E, muitas
muitas vezes familiar. Aí chegamos na nossa história lá das fronteiras, não é? A base, aproveitar a despedida do carnaval para 2 casais espíritas, lembra? Eles falaram, bom, estamos trabalhando na casa espírita, e aí, bom, vai ser a nossa despedida. Vai ser a última vez que eu vou para o carnaval, né? Então, só essa vez e pronto. Já começa aí o que? Uma justificativa. E quando a gente justifica, o que acontece quando a gente justifica? Tem uma culpa interna que faz a gente ter essa necessidade de justificar. Então, ok, estava lá, vai ser a despedida do carnaval. E aí foi a brecha que esse grupo, comandado por um líder específico, chega no momento ideal para o ataque final. E aí o que eles fazem? O que acontece? Foi o ponto necessário, foi o momento necessário, que foi a brecha dada por eles para quê? Para que eles pudessem organizar o plano final. Essas pessoas já estavam sendo observadas, né? Estavam prontas já o momento para o ataque final. E aí eles estudaram cada um ali dos 4, perceberam as fragilidades, viram que são pessoas que estavam vinculadas ao quê? À bebida. Um dos maridos, um dos casais, era alguém muito ligado aos ciúmes, então a fragilidade dele maior é o ciúme. Então, qual foi a estratégia que eles adotaram? Bom, tem ciúmes e tem bebida, então é isso que nós vamos buscar atacar. Mediante isso, organizaram uma equipe, e o que eles pensaram? Com certeza, lá nesse ambiente do carnaval, do baile de carnaval, nós vamos encontrar algum encarnado desavisado que também se vincula à bebida e com desequilíbrios na área da sexualidade. Ambiente de carnaval, de desequilíbrio, de tarefa difícil encontrar alguém com vício de bebida e desequilíbrio sexual? Não. Então já sabiam que de antemão ia fazer isso. Então o que a gente observa? Como as trevas se organizam, utilizando tanto encarnados como desencarnados como peças de um jogo, facilmente manipulados, facilmente intuídos para o que se tinha que fazer ali. Ótimo. Então, estava armada a estrutura, iam incitar, quando os 4 chegassem lá no baile lá de carnaval, ia escolher ali um encarnado para se vincular, intuir, para que ele pudesse fazer o quê? Começar a se engraçar com a esposa de um. E esse outro, que tem a fragilidade dos ciúmes, que já estaria sob o vício da bebida, o que iria acontecer? Ele ia começar a ter discussões, brigas, e diante disso, das discussões e das brigas, os casais iriam sair atabalhoadamente. Quem é que sai de uma briga, uma discussão light, zen? Ninguém, né? Iam entrar no carro. Entrando no carro, o motorista iria dirigir de uma forma desequilibrada, e esse acontecer provavelmente um acidente automobilístico para aí ter a morte dos 4 completamente desequilibrados, presas fáceis na mão deles. O plano estava traçado, só que tínhamos também a estratégia da luz. Base dessa estratégia: aproveitar a presença de todos os espíritos envolvidos nessa trama, os 4 casais encarnados, o grupo de espíritos das trevas, esse líder desse grupo, toda essa galera aí que iria ser aproveitado para auxiliar. E o que Bezerra, que liderou essa estratégia, o que ele pensou?
ele vai se fazer visível, porque se fazendo visível iria gerar um impacto para aquele grupo de espíritos que estavam planejando o mal. Por que iria impactar? Penso eu aqui a você, dividindo isso com vocês. Se Bezerra aparece pra gente agora, o que vai acontecer? No mínimo, vamos chorar, nos emocionarmos, né? Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Bezerra, provavelmente vai se emocionar, por quê? Pela ascendência moral que ele tem. Então isso era fato, como assim aconteceu, né? Só que Bezerra organiza um grupo também bem significativo de pessoas para auxiliar nesse caso. E dentro desse grupo, duas pessoas com funções bem especiais, bem importantes nisso daí. O Frei Arnaldo, que era um religioso conhecido pelo líder desse grupo. De presença do Frei Arnaldo, diante das palavras do Frei Arnaldo, o que começa a acontecer com esse líder? Ele sai um pouco do papel daquele homem monstruoso, do mal, né, endurecido, e começa a lembrar do quê? Da sua própria história. Era alguém que foi uma referência muito grande para ele. E aí começa a se sensibilizar esse líder. Sensibilizando esse líder, consequentemente vai sensibilizando quem? Todo o grupo que está sob a sua coordenação. E para fechar com chave de ouro, quem Bezerra traz? A presença da mãe desse líder, né? E aí, todo aquele planejamento que estava sendo feito se desfaz, termina. Evita ali, acontece que Bezerra e a equipe conseguiram evitar ali uma tragédia maior, com comprometimentos maiores desse que era o líder e de todos que participariam dessa estratégia do mal. Bom, mas aí, só então, vinha saber que fora a prece da genitora, da mãe desse líder, em favor do filho em crise de loucura pelo ódio e sede de vingança, que se preparava para piorar a própria situação que o centro de registro captava. Ora, sabemos que não somos vítimas de nada, somos vítimas e algozes ao mesmo tempo. Tem uma história pregressa aí dessa galera encarnada com esse grupo, envolvendo ódio, né? Envolvendo sede de vingança. Essa mãe, com a sua prece fervorosa e pelo seu esforço no caminho do bem, faz com que equipe Bezerra montem uma estratégia para auxiliar só o líder? Claro que não, para auxiliar todos. Nenhuma estratégia da luz é feita e elaborada com o objetivo de socorrer apenas uma pessoa. Existe uma teia do bem que é armada ali para o socorro, né? E isso é muito bom. Pontos a refletir. Se essa mãe não faz essa prece, né? Se essa mãe está distraída, se essa mãe não atua de uma forma mais eficaz, nesse caso específico, provavelmente essa estrutura que foi estabelecida e que evitou tanta dor e sofrimento, iria ser feita para auxiliar os 4 encarnados? Provavelmente não. Por quê? Porque o líder filho daquela pessoa ali era bonitinho, então era só por isso? Não. Porque, lembra, no início, qual foi o discurso dos 4? Não, vai ser apenas uma única vez a nossa despedida do carnaval. Então, o que está subentendido aí? Muitas e muitas vezes, ao sair do corpo, durante o sono, esses
esses 4 foram orientados, né? Conversaram, explicaram os perigos que eles estavam se submetendo, as consequências que poderiam ter, mas por não estarem na mesma sintonia, por não terem as mesmas afinidades, por não terem os mesmos interesses ainda da equipe espiritual, eles rechaçaram qualquer tipo de orientação, né? E provavelmente iria rechaçar qualquer outro tipo de ajuda mais ostensiva que se pudesse fazer. Então foram beneficiados, sim, né? Porque todos são, e nem desconfiaram do tamanho do problema que eles iriam estar envolvidos. Tudo bem até aí? Então esse caso foi só para ilustrar como as trevas e a luz agem o tempo todo, né? Nas suas estratégias. Aí eu peguei um trechinho do livro Libertação, que é para a gente entender como essa seleção de casos também acontece no mundo espiritual. A operação seletiva realiza-se com base nas irradiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Mundo espiritual, região trevosa, chegam milhares de pessoas. Muitos espíritos chegam diariamente. A gente não tem noção de como isso acontece. Quantas e quantas pessoas morrem diariamente? Quantas e quantas pessoas são arrastadas diariamente? Então, é um número muito elevado de pessoas que chegam nessas regiões trevosas. Então, para agilizar, né, esse cuidado com esse grupo que está chegando, o que alguns técnicos que foram capacitados, que foram treinados, mas o que alguns técnicos fazem ali na sua tarefa? Eles vão separar grupos de espíritos, vão separar grupos de espíritos perversos daqueles ignorantes, concordo que são diferentes, né? Para quê? 2 pontos importantes que a gente pode refletir da necessidade dessa separação de grupos. Primeiro, são vários os casos que eles se organizam para atuarem, né? Para destruir, para provocar falências, enfim. Então, de acordo com os casos que vão ser elaborados, eles vão pensar, bom, eu posso utilizar aí as minhas pecinhas ignorantes, as minhas pecinhas perversas, as minhas pecinhas desequilibradas. Então, de acordo com o tipo de caso que vai ser desenvolvido ali, é o tipo de espírito no momento que se apresenta ali que vai ser utilizado. Outro ponto importante todo esse poder nas trevas é baseado, na sua quase totalidade, é baseado no medo, infligir o medo. Então, dependendo do tipo de espírito que está ali e do que esses líderes das trevas querem realizar, eles vão utilizar para punição determinados espíritos. Lembram do caso da mulher que provocou inúmeros abortos, que foi arrastada para a região trevosa pela sua enorme culpa, remorso, uma tempestade de sentimentos e emoções que ela vivia? Ela se deixou levar por conta dos seus desequilíbrios. Ela foi transformada em quê? Na frente de tantas pessoas? Em loba, né? Ali ele detectou que esse espírito estava na condição que ele desejaria para infligir. Faz isso daí, ocorre essa transformação perispiritual. Quem está assistindo, o que pensa? Opa, vou ter que andar na linha, porque senão vai fazer a mesma coisa comigo, não é? Então, uma das estratégias é essa, é infligir o medo, tornar aquele grupo subserviente para que eles possam ser utilizados da melhor forma possível para eles. Então, é só para a gente entender como acontece essa seleção de casos também no mundo espiritual. Trouxe outro caso agora do Tormentos da Obsessão, lá no capítulo 3, Reminiscências, que também a gente vai poder perceber a atuação da luz e das trevas. É o caso Ludgério.
retâmulo provocador na sala das palestras doutrinárias da Casa Espírita. Então, Ludgério estava em desequilíbrio, sob forte influência das trevas, e aí o que ele faz? Ele entra na Casa Espírita. Entra na Casa Espírita, estava tendo lá uma palestra, uma reunião doutrinária, e sabe aqueles casos que a pessoa entra e começa a tumultuar, aí fala alto, aí fica reclamando do palestrante, e fica implicando com a pessoa do lado, começa a querer promover pequenos escândalos, não dá um bafafá danado, que fica um olhando por outro, para e perde a concentração, não gera um tumulto? Ok. Pode ter sido uma estratégia das trevas para desestabilizar aquela reunião naquele momento na Casa Espírita? Pode ter sido. Utilizou essa pessoa para isso. Lembrando que, quem leu esse caso já? Quem já leu esse livro? Então, poucos leram então, né? Ludgério, pior do que Lei Genética entre nós, né? Vamos lá. Ludgério, ele, desde os 12 anos, ele tinha sonhos, pesadelos terríveis, onde ele se via perseguido, onde maltratavam, dizendo que tudo ia acabar muito mal, que ele, enfim, ele acordava em prantos desses pesadelos. Então, desde muito novo, já existia um grupo de espíritos ali, por questões pessoais, né, se esforçando muito para conseguir, nessa encarnação, a falência de Ludgério. Ele acabou, pelas tendências que ele trazia, ele acabou entrando no vício da bebida. E aí uma pausa para uma pergunta que foi feita semana passada, onde a questão podemos caracterizar as pessoas viciosas como hipócritas? Lembra que eu utilizei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que de forma didática foi falado dos hipócritas? Então, não é o caso, porque muitas vezes as pessoas, e na grande maioria as pessoas que vivenciam os vícios, elas não estão tendo nem a noção do quanto isso está sendo prejudicial para ela e como ela pode estar sendo instrumento das trevas para se fazer o mal. Não é algo consciente, de um modo geral, né? Enfim, então voltando, inspirado, olha só a ajuda, a estratégia da luz. Inspirado pelos seus guias espirituais, ele retornou em estado de sobriedade às reuniões doutrinárias. Fez aquele escândalo. Olha a parceria da equipe de trabalhadores encarnados com os desencarnados. Ele não foi rechaçado, não expulsaram ele da casa espírita, acolheram. Teve todo um trabalho de conter aquele momento difícil que ele estava, provocando a confusão, mas acolheram amorosamente, né? E ele se sentiu tocado por esse acolhimento e estimulado pelos amigos espirituais. O que ele faz? Não, agora tomou coragem, falei, vou voltar. E já volta numa situação melhor, né? E aí volta, busca de novo a casa espírita, não mais no momento vinculado à bebida, então ele estava sóbrio e volta às reuniões doutrinárias. Olha a estratégia da luz, né? Está sendo observado todo o esforço das trevas para derrubar, para que a falência moral desse homem acontecesse novamente nessa encarnação. E a luz vai tentando também. Então, estimula para ele começar a assistir às reuniões, a começar a estudar, a escutar falar de Jesus, das suas mensagens. É uma tentativa de auxílio. Ok. Auxiliado por nossa casa, que procurava diminuir-lhe a penúria econômica, sentia-se atraída aos antros conhecidos, tombando muitas vezes em recidivas dolorosas. Então, olha o que acontece, a pessoa está no fundo do poço, ele está precisando de uma ajuda espiritual, uma ajuda moral, emocional, psicológica e financeira. Então, os trabalhadores, então a casa espírita, o que faz? Ajuda. No que é possível, ajuda, né? E aí a gente não tem como não pensar nas atividades que se realizam aqui na nossa casa, né? O quanto inúmeros trabalhadores da nossa casa, pessoas que não são trabalhadores, que são necessitados, buscam ajuda, o amparo, e é ofertado dentro dos limites, mas é ofertada ajuda material e ajuda espiritual, né? Então tá aí,
aí toda uma tentativa de soerguimento dessa pessoa, da sua autoestima, do seu potencial, dele enxergar que, apesar de estar no fundo do poço, qual é o pensamento que ele tem que ter? Bom, agora a minha saída é subir. E foi dado toda essa oportunidade para que ele pudesse se reestruturar como ser humano, né? Enxergar o potencial que ele tinha dentro dele de superação. Mais uma estratégia da luz para auxiliá-lo. O benfeitor encarregado esclareceu que traria ao atendimento espiritual um dos verdugos de Ludigério. Então, olha, outra estratégia. Muita gente queria o mal de Ludigério, mas tinha um especial lá que estava na sua ira, no seu ódio, na sua raiva, tendo uma influência muito grande dentro desse grupo. Então, o que os amigos fazem? Trazem para uma doutrinação, trazem para uma conversa. E olha o que ele fala, esse verdugo. O nosso plano, já que é um plano coletivo, do qual participamos diversos adversários que o detestamos, é armá-lo contra alguém, a fim de que cometa um hediondo crime. Isso realizado, tê-lo-emos para sempre no nosso poder. Então, estratégia das trevas, estimulá-lo a brigas, a confusões, para que um grande escândalo acontecesse. E através de um crime, ele pudesse ter a sua falência moral decretada. Situação grave, situação difícil. E aí, só para fechar esse caso e estimular todos nós a voltarmos à leitura desse livro, desses casos, que é muito, muito bacana. Não vou fazer o que eu fiz semana passada de dar o gostinho de quero mais para vocês lerem. Eu vou dar um pequeno desfecho que vai funcionar também como uma reflexão para a gente buscar a leitura. O que acontece nesse caso? Ele cede às pressões das trevas, ele comete um crime de fato e a derrocada, a falência nessa encarnação se procede. Mas se o nosso olhar for apenas desta encarnação, foi a derrota, não é? Mas nós espíritas enxergamos além, não é isso? Nós espíritas olhamos a imortalidade de todos nós. A encarnação é um capítulo que precisa ser muito bem escrito para que o próximo capítulo seja melhor ainda. Mas, muitas vezes, nutrimos pequenas derrotas em um capítulo. E no caso de Ludigério, né, o capítulo seguinte acontece, vai ser escrito, né? O nosso livro está aí infinitamente. Tanto é que os relatos que temos desse caso foi feito pelo próprio Ludigério no Sanatório Esperança, sanatório base das histórias, dos estudos, da construção desse livro. Então, oportunidades virão para ele se reconstruir, para seguir adiante. Só ele? Claro que não. Todos nós, né? Quantos capítulos de nossas existências já falimos? E quanto mais estamos tendo hoje esse capítulo, nessa encarnação, que pode ser um grande divisor de águas em nossa vida, para que daqui para frente capítulos melhores sejam escritos por nós. Por nós. Então, saindo do caso Ludigério, entramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nesse item que a gente vai estabelecer, vai falar sobre a análise do perfil do encarnado, que é uma outra linha para essas estratégias. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Então, é para a gente pensar o seguinte: podemos ter toda a ajuda disponível fora da gente. E temos muita ajuda. Mas se nós não formos os primeiros a nos ajudarmos, nada vai acontecer. Lembra o Ludigério?
Então, fora, existem inúmeros amigos que estão atentos e buscando nos orientar sempre. Agora, nós precisamos modificarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, para ficarmos mais receptivos, né, a essas ajudas e, consequentemente, né, tudo possa seguir melhor, né? Mas, assim, olha como as trevas, elas farejam, tá ali, ó, farejam as chagas da alma. Puro, né? Mas é real. Então, como elas vão estar farejando essas chagas da alma? Vão estar observando as nossas fragilidades e vão estar vendo à nossa volta como pode ser feito, que pecinhas novamente vão utilizar para a nossa derrocada. E aí pode vir em forma de familiares dentro da nossa própria casa, pode ser no ambiente de trabalho, o nosso chefe, um colega de trabalho, entre os amigos, dentro da casa espírita. Olha aí, melindres, invejas, que muitas vezes derrubam a harmonia de trabalhos dentro da casa espírita. Ou seja, estamos sob pressão? Estamos? É bom ou é ruim? Dependendo do ponto de vista, né? Parece ser ruim, porque não é nada bom, né? A pressão que acontece sobre a gente. Mas, ao mesmo tempo, se tem pressão, é porque tem algo que estamos fazendo que está bom. Senão, não teria pressão. Não é isso que a gente aprende? Beleza. Análise do perfil do encarnado. Novamente analisando nosso perfil. Olha lá do Aconteceu da Casa Espírita, infiltração programada, lá na página 5. Temos de valorizar o momento, pois as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Esse livro foi escrito hoje? Ontem? Não, esse mês. Tem certeza? Então tá bom. Então, as dificuldades econômicas, sociais e políticas do país estão a nosso favor. Muitos envolvidos com os problemas materiais esquecem de se vigiar, cultivando o pessimismo, a irritação, os palavrões, entrando naturalmente em nossa faixa vibratória. Antes de vir para cá, a gente estava numa conversa ali, eu, Juarez, Genivaldo, a gente estava falando sobre isso, né? Estamos passando por dificuldades, né? Nosso país está numa crise, o mundo está em crise. Mas quando estamos bem, mesmo os problemas acontecendo, parece que não estamos dando muita importância a isso. Mas quando a gente não está bem, toma uma proporção, uma grandiosidade, não é? Exemplo, estou passando por uma situação financeira complicada. Aí, o computador dá defeito, tem que trocar a bateria. Ih, bateria de computador é caro. Aí daqui a pouco, o ar-condicionado do trabalho pifou. Ai, meu Deus do céu, ventilador de teto, nessa altura do campeonato. Bom, e aí, a cadeira, o objeto que eu trabalho começa a desintegrar. Afe, mãe, não está mais funcionando direito meu objeto de trabalho. Aí, a minha mesa de trabalho começa a cair. Olha, eu olho em volta, está tudo errado, tudo dando errado. Tem que trocar uma coisa, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, e quebrou aquilo outro. Como é que eu vou resolver isso? E faltando dinheiro. Qual a impressão que dá pra gente? O mundo está conspirando contra nós. Não dá essa impressão? Cá entre nós, não parece que é isso? A coisa vai acontecendo em série, não é? Isso é o que querem que a gente acredite. Eu posso estar bem e os problemas vão continuar acontecendo. Não tem todo dia um problema, uma dificuldade acontecendo? Todo dia tem. Seja algo que quebra, seja alguém da família que não está bem, passando um drama e te solicita para você escutar e dar aquela angústia porque a pessoa está sofrendo. É um amigo que também está passando por uma situação difícil. Você entra e tem 20 para falar com você e você não está com hora e tempo para isso. Toda
hora tem situações difíceis que a gente tem que respirar para resolver. Não é assim. Alguém aqui tem a vida mansa todos os dias? Tem? Não. A gente está nesse planeta de provas e expiações, não é? Provas, né? Muitas provas a serem vivenciadas. Então, os problemas vão estar acontecendo sempre. Mas quando estamos bem, levamos muito bem. Isso não nos aflige. A gente vai resolvendo as situações de acordo com o que o problema vai apresentando. Mas quando não estamos bem, a gente bota uma proporção enorme e fica um inferno dentro da nossa mente. É tudo que esses espíritos querem para alcançar a cada um de nós. Certo? Você vai me olhando porque esses relógios estão todos destrambelhados. Outro item. Nossa atuação será na surdina. Trabalharemos silenciosamente, ocultamente, no campo dos sentimentos, sugerindo pensamentos, estimulando as irritações, o ciúme, a fofoca, a indignação, os melindres. Já podia parar por aí, né? A disputa de cargos, funções, tarefas. Então, olha só que interessante a astúcia das trevas. Eles não estão chegando fazendo estardalhaço, não. Tô invadindo, vou te pegar na esquina, não é? Não, é na surdina. É assim, no silêncio, é nas nossas emoções, né? É nas nossas dificuldades. O que está faltando? Por que ainda caímos nessa armadilha? Nós não conhecemos isso? Conhecemos por que ainda caímos. Porque durante a nossa vivência do desequilíbrio, achamos que estamos certos. Eu tenho a razão. Quando eu grito com alguém no meu trabalho, e a gente está falando aqui dentro da casa espírita, nem falando lá fora, né? Aqui dentro, né, onde a consciência parece que pesa mais, que estamos envolvidos no ambiente de amor. E quando a gente grita aqui, quando a gente ironiza o outro, quando a gente humilha, quando a gente faz maledicências, né, fofocas, nos melindramos pelo que o outro fala, do jeito que fala, como fala, quando estamos vivendo isso, não estamos nutrindo consciência do papel que a gente tem aqui dentro. Mais ainda, da ingratidão que estamos tendo com a vida. A tamanha oportunidade que nós estamos tendo aqui, de todos nós, sem exceção, podermos participar desse processo de solidariedade, de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo. O quanto é democrático esse espaço, sempre cabe mais um nessas tarefas. O papel que temos na nossa mão, nas nossas mãos, através da atividade que abraçamos, de amadurecermos emocionalmente, nos tornarmos pessoas melhores praticando, fazendo bem. Não é uma ingratidão a oportunidade que estamos tendo? Só para a gente refletir. Vamos falar agora também do planejamento de socorro espiritual. Aí voltamos ao tormento da obsessão, especificamente no capítulo 10, experiências gratificadoras. Desceremos em grupo a especial região terrestre de muito sofrimento espiritual, onde se homiziam atormentados e atormentadores. Um ponto importante aí para a gente entender: estuda-se o local. O que vai ser feito aqui é diferente do que a gente estava falando, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo deixar as trevas entrarem e aqui no nosso ambiente a luz poder atuar, certo? Mas existem casos em que uma equipe vai realizar suas atividades de socorro fora do espaço nosso. Esse é um caso. Então, o que precisa aí, qual a estratégia da luz? Primeiro, conhecer muito bem aonde se vai. Quem está nessa região? Como essa região, assim como eles vêm aqui e estudam, a gente também estuda toda a região que vai se buscar. Então, estudar bem essa região.
Nosso objetivo é resgatar Ambrósio, que ali se encontra há quase 2 dezenas de anos. Então, o livro conta a história, não vou entrar nisso, porque não tem tempo para isso, mas o objetivo é somente resgatar Ambrósio. Lembra aquela questão? Não se faz todo um trabalho, olha que deu trabalho isso aí, para se resgatar uma pessoa. É Ambrósio e tantos mais já estiverem em condição para ser resgatado. Então, uma equipe grande, muito grande, foi selecionada para a realização desse resgate coletivo que foi feito. Faremos parte da caravana da nobre entidade que fora na terra, a Rainha Isabel de Portugal, considerada santa, que se dedica a esse mistério há muitos anos como mensageira do amor. Então, como era um socorro que precisava ser muito bem estruturado, organizado, elaborado, como todos, mas alguns têm uma complexidade maior. Como era esse o caso, qual foi a estratégia usada? Uma pessoa que era uma grande referência, que tinha uma grande ascendência, tanto para a equipe que estaria ali ao seu lado nessa tarefa difícil, né? Como para aqueles todos que iriam ser ajudados. Quantas incursões essa equipe já fez nas trevas? Então é claro que já foram vistos muitas vezes por tantos que estão ali em desequilíbrio, né? Então é importante uma figura de referência para conduzir o grupo nessa atividade. Olha que interessante. Vimos acercar-se um grupo de trabalhadores especializados em libertação magnética de espíritos aprisionados em regiões dolorosas sob o comando da nobre senhora. Estudaram a região, tipos de espíritos que estariam ali, qual a melhor estratégia, que tipo de atuação, lembra nas linhas gerais que a gente viu? Que tipo de atuação nesses casos? Que técnicos, que tipo de capacidades esses técnicos deveriam ter para efetivamente auxiliar aqueles espíritos? Tudo isso foi elaborado. Aproximadamente 50 colaboradores, olha a equipe como era grande, aproximadamente 50 colaboradores apresentavam-se equipados com redes muito delicadas e macas alvinitentes, alguns archotes apagados e mais ou menos 10 enfermeiros encontravam-se apostos. Quem leu esse caso vai lembrar, né? Que eles passavam e jogavam essa rede magnética. E por que em alguns a rede era alcançado e trazia isso? E por que em alguns a rede era lançada e ela se desfazia? Olha a questão, assim, como esses instrumentos conseguiam captar, né? Quem já estava no momento ali, no momento ideal para ser socorrido, e quem ainda não estava desejando de verdade, se é que a gente pode falar assim, nesse momento, a real ajuda, né? E aí iam separando os grupos e recolhendo quem já estava no momento para essa experiência. Falando agora do planejamento do cerco espiritual, que é uma das linhas estratégicas, cerco espiritual, tipo de atuação para que a estratégia seja realizada. Então, planejamento do cerco espiritual. Você é muito útil para a nossa organização. Esqueceu que lhe confiamos um exército? Lembra-se dos casos graves de obsessão que coordena? Então, o que é feito ali? Uma observação da equipe que está sob a coordenação do Júlio César. Então, o que ele faz? Ele pega o Gonçalves, que seria o braço direito dele, para as ações mais elaboradas contra a casa espírita. Só que o Gonçalves já tinha ido algumas vezes nessa casa, penetrado, infiltrado. E o que ele estava percebendo no Gonçalves agora? Que ele estava começando a fraquejar, né? Estava começando a se fragilizar. E aí ele vai, olha, esqueceu que lhe confiamos um exército? Olha ali, o orgulho, a vaidade sendo mexida, sendo incitada, para que ele não corresse o risco de perder Gonçalves também nessa batalha. Então, isso acontece. Eles observam a quem eles querem atacar, mas eles também ficam atentos e observam a quem pertence o seu grupo. Sutilmente,
Inicialmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia do obsidente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias para a manutenção de superior padrão vibratório, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções. Então, a gente está falando aí de uma atuação mente a mente. Isso já é o tipo de atuação, né? E para se vincular mente a mente, não é rápido assim que você aperta um botão e isso acontece. Isso é um trabalho gradativo, a longo prazo, sutil. Por isso, o quanto é difícil a gente estar percebendo se estamos dentro de um processo obsessivo ou não. E aí, a segunda pergunta, foram só 2 perguntas da semana passada, é: como perceber se estamos sob o jugo das trevas ou não? Foi mais ou menos assim a pergunta, né? E aí cai aqui. Vamos observar as nossas ações, os nossos comportamentos, a variação de emoções que a gente está submetida. Eu estou muito bem, estou alegre, estou feliz, quase numa euforia, e daqui a pouco eu estou triste, desanimada, querendo desistir de tudo. Opa, que variação é essa? Isso é um sinal. As minhas atitudes estão condizentes com o meu pensamento? Isso tudo são análises e é o que, de forma objetiva e sensacional, foi ensinado para a gente: orai e vigiar. De volta no tormento, lá no tipo de atuação. Face à circunstância do respeito ao livre-arbítrio de cada qual, com relativa frequência, muitos internos, atraídos especificamente pelos seus verdugos, retornam aos sítios de hediondez de onde foram removidos, por perfeita identificação de interesses e afinidade moral mantida entre eles. O que está falando especificamente daqui? Espíritos que foram socorridos, estão lá sendo cuidados, tratados no sanatório de Esperança. E o que acontece? Simplesmente eles se evadem de lá. Eles desistem, eles fogem, eles não ficam na ajuda. Mas por que isso acontece, né? Existe uma afinidade, muitas vezes, que ainda, entre aspas, irresistível, e que atrai a mente, a gente não falou de mente, a mente daquele que estava sendo cuidado, tratado, à mente do seu verdugo. E aí vai. Não há impedimento para essa ocorrência, em se considerando o direito de cada qual evoluir conforme as